Já estamos de volta com o bloco de entrevista aqui no Boletim Gazeta e o assunto é violência contra a mulher. Na verdade, vamos falar do aumento de solicitações de medidas protetivas, o número de mulheres que solicitam medidas protetivas e que procuraram a polícia para isso. Teve um aumento de 13% no ano passado em relação ao ano anterior e demonstra, obviamente, uma conscientização e que o acesso à informação também está chegando a essas mulheres que se sentem ameaçadas. A gente está recebendo aqui no estúdio a delegada especializada no atendimento à mulher, Ana Luísa Nogueira, para falar sobre isso, sobre esses registros que deram realmente esse salto de 13%, demonstra realmente que as mulheres estão mais conscientes e se sentem mais seguras em procurar essa assistência, esse apoio. Bom dia, delegada. Bom dia, Thaís, e bom dia, Marcos. De fato, esse aumento de 13% aqui em Maceió, e é importante citar que no Estado de Alagoas foi 24%, então é um aumento considerável, mas apesar de passar uma imagem de que a violência contra a mulher está aumentando, na realidade ela sempre ocorreu, às vezes com maior ou menor intensidade, mas o que acontece de fato é uma maior tolerância da sociedade à violência contra a mulher e principalmente a confiança da mulher nos órgãos de segurança pública. Então esse aumento de medida protetiva de urgência é um aumento importante e relevante que demonstra que nós não estamos mais, como acontecia anteriormente, tolerando tanto esse tipo de ocorrência que infelizmente ainda acontece em diversas cidades aqui do Brasil. Pois é, a gente acredita, inclusive, que pode aumentar, Thaís, porque algumas mulheres ainda enfrentam a dificuldade de, obviamente, dar esse primeiro passo para acabar com esse círculo aí da violência, né? Para ficar claro, para quem ainda precisa entender, o que é exatamente essa medida protetiva, em que momento ela é utilizada, delegado? A medida protetiva de urgência é um dos instrumentos mais importantes previstos na Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340. Então, quando a vítima sofre uma violência, ela procura uma unidade da Delegacia da Mulher ou qualquer local, se for no município, registra o boletim de ocorrência e, se for do interesse dela, ela requer a medida protetiva de urgência. E o que é isso? É uma medida que é deferida pelo Poder Judiciário no prazo de até 48 horas e isso vem sendo cumprido. E essa medida, ela prescreve aí garantias para salvaguardar a integridade física da mulher. Por exemplo, o agressor não pode se aproximar da vítima a determinada distância. Se o indivíduo tem o porte de arma de fogo, esse porte ele é restrito, a arma de fogo é apreendida. Se ela não tem condição, por exemplo, de sair da sua residência, porque muitas ainda dependem financeiramente do companheiro, é fornecido um auxílio aluguel no prazo de até 6 meses, quando ela não tem condição financeira de se sustentar. E isso também ela requer através da medida protetiva de urgência. É claro que a medida que muita gente diz, mas ela não salvaguarda 100%. Claro que não, porque não tem como haver um policial 24 horas acompanhando todas as vítimas, que nós vemos que são muitas. Porém, ela ajuda, sim, a garantir a integridade física daquela mulher, especialmente porque a polícia, a partir daí, já vai tomar conhecimento de que aquela vítima sofreu uma violência doméstica. O que se observava muito eram mulheres que tinham uma certa coragem no ímpeto ali do medo, da insegurança, de sofrer uma violência dentro de casa, procurar a polícia, registrar o boletim de ocorrência e depois voltar para retirar a queixa. Isso ainda acontece, apesar de que hoje a polícia não aceita mais que a queixa seja retirada, mas isso acontece, ainda existe esse comportamento? Infelizmente, Thaís, ainda acontece com uma frequência muito grande. Por isso que é tão importante a gente ter hoje na Delegacia da Mulher um atendimento psicológico, porque há uma necessidade desse acompanhamento até para estimular a mulher a manter todo aquele processo, que não é um processo fácil, claro. Às vezes, entre a ida de uma sala da escrivã para a sala da delegada, apenas aquele percurso, muitas das vítimas já desistiam. Mas a queixa, uma vez registrada, não há como retirar? Não há. Hoje, houve alterações da Lei Maria da Penha e do Código Penal, então se houver uma violência física, a partir do momento que foi feito o registro, não tem mais como voltar atrás. E também houve uma edição no ano passado do pacote antifeminicídio e o crime de ameaça, que também caberia uma desistência, hoje não cabe mais, porque a compreensão é de que é uma violência tão grande que a punição do agressor não interessa não apenas àquela vítima, mas à sociedade toda. Então, se foi feito aquele registro, ele tem que seguir adiante e não pode haver desistência. Delegada, há um perfil dessas vítimas? São mulheres da periferia, são mulheres de classe média? Esse agressor, o que é que a gente pode descrever para quem está nos assistindo agora? Qual o perfil dessa vítima e desse cenário aí de violência? Essa sua colocação é bem importante, Marcos. Se a gente for pegar pelos dados fornecidos pelo setor de estatística e análise criminal da Polícia Civil, dos 4 bairros de maior incidência, 3 são da parte alta. O primeiro figura a cidade universitária.
Porém, isso não quer dizer que a violência contra a mulher só ocorra em bairros periféricos. A violência ela acontece em todas as classes sociais, ela independe de cor, independe de religião, independe de poder aquisitivo. Só que as pessoas que residem nos bairros mais periféricos terminam registrando o boletim com maior frequência, porque a polícia ali termina sendo a única tábua de salvação dela. As pessoas com maior poder aquisitivo têm outros meios que não apenas a polícia. Mas ela não tem, digamos assim, até a expressão que se utiliza é um crime democrático. Ela acontece em todas as classes sociais. Um outro dado importante que evidencia esse trabalho mais intensificado das polícias é que também aumentou a prisão dos agressores. Isso dá uma certa confiança também para as mulheres que procuram, que se encorajam e que procuram ali denunciar uma ameaça, por exemplo. Saber que realmente a polícia vai estar empenhada em prender ali o acusado, né? Esse dado é bem importante, Thaís. Nós tivemos um aumento de 27% nas prisões de agressores. Vejam que 2024 foi o ano que mais se prendeu agressor de violência contra a mulher. E esse é um dado importante. Eu, particularmente, gosto muito de fazer campanhas, de ter essa função preventiva, porém é preciso uma função repressiva. O agressor precisa ser responsabilizado penalmente, porque o lugar de agressor é na cadeia, não é livre, continuando, permanecendo na violência contra a mulher. E esse número grande de prisões, o que é que ele representa? Ele estimula as mulheres a procurar a delegacia de polícia. Tanto é que é até interessante. Toda vez que há uma operação policial, no dia seguinte, há uma fila gigante de mulheres nas portas das delegacias da mulher para registrar o boletim de ocorrência, porque aquilo estimula outras mulheres que sofreram violência a registrar e reduz o sentimento de impunidade que ainda é tão presente, né, na violência doméstica e familiar. É aquela coisa, a polícia prende, justiça solta. Então tem muito desse pensamento aí que trava muitas mulheres nessa condição. Ainda a nossa, pelo sistema processual penal, a regra não é nem a prisão, a regra é a liberdade. Então, o fato do agressor ser preso não quer dizer que ele vai permanecer a vida inteira preso, porque não vai. Porém, a prisão dele, e eu digo isso por experiência, que já estou na polícia há mais de 20 anos, termina inibindo outros tipos de ocorrência. E estimula mais aquela vítima a sair daquele ciclo da violência, a romper com esse ciclo e conseguir aí permanecer em uma vida livre da violência. Delegado, o que a gente tem notado é que a rede, Thaís, aqui no estado, e para você que nos acompanha, protetiva, inclusive, ela se ampliou, não é? Ela tem uma referência importante na capital, temos a Casa da Mulher Lagoana aí, que é fantástico o tipo de assistência que é prestada, mas o grande desafio agora é ampliar isso para demais cidades, né? Porque uma parte dessa estatística também são de ocorrências no interior, né? Isso, se a gente for pegar as 3 cidades com maior ocorrência, tem Maceió, de seguida de Arapiraca, depois de Rio Largo e outros municípios que nós vemos, né? Inclusive a imprensa sempre retrata casos de feminicídio ocorridos no interior. Aqui, até por uma questão estrutural, nós temos 3 delegacias da mulher no estado, 2 aqui em Maceió e uma na cidade de Arapiraca. Porém, nos municípios em que não há uma delegacia especializada, há uma determinação do governo do estado para os CISPs, que são aqueles Centros Integrados de Segurança Pública, possuem uma sala de lilás. E o que é isso? Não é só uma sala pintada com uma cor específica, não é só um simbolismo. É um local em que nós fazemos capacitação contínua com policiais, preferencialmente do sexo feminino, para fazer aquele atendimento também naquela delegacia do interior. E em alguns municípios há uma parceria com algumas prefeituras para também haver o fornecimento de psicólogos e assistentes sociais para fazer aquele acompanhamento, e a gente sabe que é tão importante nesse tipo de ocorrência. Delegado, o que ainda é considerado um desafio dentro dessa rede completa, que começa ali com a delegacia, essa rede de apoio às mulheres que precisam de assistência nesse momento? O maior desafio que eu acho, e esse é a maior questão da violência contra a mulher, é sempre haver o estímulo das mulheres a romperem com aquele ciclo ou espiral da violência e fazerem a denúncia. Porque ainda há uma subnotificação muito forte de violência contra a mulher. Então, ainda há um indicador muito grande de mulheres que sofrem violência há 10, 15, 20 anos e que, por diversos fatores, ou medo, ou receio, ou até pela cultura da sociedade, não ofertar a denúncia. Então, o maior desafio é fazer com que aquelas mulheres rompam esse ciclo, e aí elas precisam, na maioria das vezes, de ajuda. E nós, da Polícia Civil, estamos prontos para acolher aquela mulher e fazer com que ela tenha uma vida aí livre da violência. Porque todas nós, mulheres, nascemos para sermos felizes, não para viver em um ambiente de violência, que infelizmente era muito aceito anteriormente, mas hoje não mais. E não dá para aceitar, né? Eu acredito que esse tipo de entrevista só traz, né, só reforça a informação de que você não está sozinha, de que eu não estou sozinho, de que as mulheres precisam confiar
nessa rede de apoio que hoje vem se fortalecendo cada vez mais aqui em Alagoas. Agradecer a delegada Ana Luísa Nogueira, delegada especializada em assistência às mulheres. Obrigada mais uma vez, parabéns pelo trabalho, delegada. Eu que agradeço, obrigada pela oportunidade, estamos sempre à disposição. Até a próxima, porque infelizmente esse assunto não se esgota aqui. É né? verdade. Gente, vamos seguindo aqui.